aqui mais uma vez. Uma semana tanto difícil, mas isso é uma possibilidade para mim, tem sido muito complicado nos últimos 4 anos. No universo a gente não está tudo bem, saúde, mas Deus sabe de todas as coisas, amém, irmãos? Aqui chegamos, aqui estamos, em nome de Jesus. Quero também expressar minha gratidão a Deus a de vocês. O último estava resistido, não foi possível falar em muito tempo, mas agradeço a Deus pelo carinho de vocês, aquele momento em que, mesmo sem crescer, a nossa função é reconhecida diante de Deus e de vocês, a função pastoral. Difícil, mas muito obrigado a Deus por me escolher, mesmo em meio às minhas limitações. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho de vocês, pela compreensão de vocês, pela ajuda de vocês, que peço que continuem orando por mim, pelos demais presidentes da congregação e também por todos os pastores e todos os seus líderes deste ministério, para que o Senhor possa abençoar a cada um de nós e nos dar a capacitação de vencer os mesmos. Amém, irmãos? Eu quero conversar com vocês hoje aqui sobre o seguinte tema: palavras essenciais. Palavras essenciais. Amém, igreja? Esse momento da história da humanidade é um momento que, apesar de muitos assuntos fazerem parte da nossa história, por que não dizer, especialmente no Brasil, seu momento de resoluções, momento político, momento em que o Senado está para decidir sobre a condição do nosso presidente, se fica, se não fica, essa situação de insegurança em alguns estados brasileiros, mesmo esses assuntos fazendo parte da nossa história do momento, o que mais chama a atenção do mundo hoje não são os acontecimentos políticos, mas sim o acontecimento esportivo. Hoje, o mundo está voltado a tal das Olimpíadas. Em algum momento dessa semana, eu pude ver algumas competições e principalmente algumas reportagens. E algumas delas me chamou a atenção. E aqui eu não vou lembrar do nome dos competidores, alguns de vocês certamente sabem, e a minha intenção aqui não é falar dos competidores, mas observar alguns pontos que são importantes. Uma delas, a primeira pessoa que ganhou uma medalha aqui no Brasil, nessa competição, a gente ainda conhece muito bem a história dela, mas quando você olha para a história, segundo a imprensa, é uma história de uma pessoa sem valor nenhum para a sociedade. É a história de uma pessoa que vivia num ambiente extremamente humilde. Ela vivia em uma casa que talvez alguns de nós nem chamemos de casa. Ela dormia num local que talvez nenhum de nós chamaríamos de cama, de colchão. Ela vivia muito próximo de uma vida totalmente perdida, de uma vida de prosperidade de drogas, de prostituição, ainda nova, ainda adolescente, quando alguém investiu nela. E aí, resumindo, em 2012, ela esteve numa competição, e por regras que eu desconheço, ela foi desclassificada. E ao ser desclassificada, a imprensa, e por que não dizer algumas pessoas, resolveram postar no Face, em algum meio social, algumas palavras de ofensa a ela. Ela foi rejeitada por algumas pessoas. Ela disse que praticamente era vergonha pela família dela, só que ela olhou para o futuro. Em 2012 ela olhou para o futuro, e quando ela olhou para o futuro, ela mirou exatamente essa nova competição que está acontecendo. Talvez na mente de muitas pessoas ela não tinha a menor possibilidade de mudar a história, mas ela mudou. Ela entrou marcada pelo passado e saiu com uma marca nova, saiu com uma marca de vencedor. Ela terminou as Olimpíadas como vencedora.
Você sabe que eu estou falando da moça do judô. Só que uma outra podia ter sido melhor. E ela sai com uma vitória parcial, pois também foi eliminada por desclassificação numa luta preliminar. Ela foi derrotada porque infringiu a regra. Mas ela conseguiu continuar. E agora ela chega com tudo isso, irmãos. Independente do que as pessoas pensam, independente do que as pessoas pensam sobre mim, sobre você, o que nós pensamos sobre os outros, o mais importante na vida é o que Deus pensa sobre você. O mais importante na vida é o que Deus pensa sobre nós. E aí, quando Deus pensa sobre você, Deus nunca olha para você e para mim com os nossos olhares. O olhar de Deus sempre vê em você e em mim valores que muitas vezes nós mesmos não conseguimos dar. Deus nos dá um valor inexplicável. Eu quero te convidar a ver Romanos capítulo 8. Eu disse capítulo 8, mas é Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Em nome de Jesus. Amém? Palavras essenciais. Versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda. Eu gostaria que você pensasse o que é ser um pecador. Pensa literalmente o que é ser um pecador. O texto está afirmando que Deus provou o amor dele para conosco quando nós ainda éramos. O que levou Deus a amar pessoas pecadoras? Que tipo de futuro Deus via em pecadores? Que tipo de futuro Deus via em mim? Que tipo de futuro Deus via em você? Que tipo de futuro Deus vê nos pecadores até hoje? Na perspectiva humana, uma pessoa que vive uma vida de pecado, e não aqueles pecados que a gente chama de pecados tradicionais, quando olha para o conceito religioso, mas sim para a conduta da vida das pessoas. Como por exemplo, um dia desse, eu fiquei vendo uma reportagem e eu fiquei imaginando o que é pessoas chegarem à noite em uma certa rua, elas decidirem pichar o muro de uma residência, as pessoas moradoras perceberem alguma coisa, e quando saem para tomar satisfação, os pichadores, eles agridem os moradores ao ponto de um deles terminar morto. O que merecem essas pessoas que fizeram isso? Se você olhar com os olhos humanos, quais são as perspectivas para essas pessoas? Que valor você dá a elas? Que valor eu dou a elas? Alguns anos atrás, isso faz mais ou menos uns 25 anos, na cidade de São Caetano do Sul, se não está na memória, São Caetano, numa agência bancária, uma mãe entrou com uma criança no qual, e não muito depois, os bandidos entraram para roubar aquela agência, e a criança chorava. Solução que o bandido encontrou: dá um tiro na criança.
deu um tiro na criança, o projétil varou e pegou a mãe, e com outro tiro, a mãe e a criança foram mortas. Não, muito depois, eles foram presos. E perguntaram para o esposo daquela mulher: o que você faria com eles? Ele respondeu: eu perdoaria, porque só Deus pode julgar, e eu tenho certeza que Deus perdoaria. Mas talvez você pense, pastor, o que tem a ver o assunto que está entrando com competição, que você falou das Olimpíadas? Abre Deus, por favor. Hebreus 12. Amém? Hebreus 12, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à destra do trono de Deus. Qual é a proposta que um competidor das Olimpíadas recebe? Qual é a proposta? A proposta que ele recebe é ganhar uma medalha de ouro, se ele for o primeiro lugar em cada competição que ele participar, ou ganhar uma de prata e chegar em segundo, ou ainda ganhar uma de bronze e chegar em terceiro, ou talvez simplesmente entrar na história. Participou em uma das eliminatórias, o Brasil foi inútil, entrou na história, mas não ganhou exatamente nada. Mas eles têm uma proposta, e eles se propõem a caminhar, se propõem a correr. Eu e você que estamos aqui temos uma proposta, e a nossa proposta é seguir Jesus. Só que nós que estamos aqui temos que nos lembrar que para chegarmos aqui existem algumas coisas que são essenciais, algumas palavras que são essenciais. E a coisa mais importante que a gente precisa lembrar é que essas palavras, que são várias, eu vou compartilhar algumas que a Bíblia traz,
que são marcados por aquilo que Deus é. Deus é. E aí Deus é muitas coisas. E resumindo, as palavras essenciais que nós encontramos na Bíblia, abre Efésios, por favor. Efésios 2. Amém? Quando o Espírito Santo inspira o ex-perseguidor da igreja a escrever a carta aos Efésios, Paulo escreve olhando para o passado da igreja. Ele diz lá no versículo 1, Efésios 2: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele está dizendo que quando Deus vivificou a igreja estava ainda morta. Ele está dizendo que foi a ação de Deus que trouxe vida à igreja. Trouxe vida à igreja. E não é vida aos religiosos, é vida à igreja. Aí Paulo vai dizer no versículo 2 o seguinte: nos quais andastes outrora. Essa palavra outrora quer dizer passado. No passado vocês viviam assim. Olha o que diz o texto: segundo o curso deste mundo. Aí você olha para esse mundo e pensa: de que mundo Paulo está falando? João vai dizer no capítulo 5 da primeira carta, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Ele está falando de pessoas mortas no maligno. E Jesus vai dizer que os desejos que governam o coração dos homens são os desejos do inimigo. Em outras palavras, é o seguinte: os desejos que havia em nossos corações, os desejos que nos dominavam quando estávamos mortos, eram os desejos de Satanás. Isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, nós éramos governados por pensamentos malignos. O texto vai continuar: segundo o príncipe da potestade do ar. Potestade é poderes, irmãos, é demônios. O texto continua: segundo do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Existe um espírito agindo no mundo. O texto continua, versículo 3: entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí entra aqui a palavra essencial do texto, versículo 4: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com que nos amou. A palavra aqui é misericórdia. Sabe o que é ser riquíssimo? Riquíssimo não é rico. Riquíssimo não é bilionário. Porque quando uma pessoa que é bilionária, se ela não tomar cuidado, ela vai para bilionário. Depois ela vai para nada, porque ela perde, ela vai perdendo os seus bens. Aqui está dizendo que Deus é riquíssimo em misericórdia. Aí você tenta pensar, vamos imaginar aqui, nós estamos aqui aproximadamente 40, 60 pessoas, talvez um pouco menos que isso. Imagine Deus renovando a misericórdia dele para comigo todos os dias, com o Tiago. Há quanto tempo Deus renova a misericórdia dele para comigo? Meu Deus! E por que não acaba a misericórdia dele? Porque ele é riquíssimo em misericórdia.
Só que nós temos que lembrar que ele é riquíssimo em misericórdia, e isso ele manifestou o amor dele, o amor dele. E aí o amor que é a outra palavra, não é o amor que ele manifestou por mim quando eu comecei a acertar. Eu não acerto, não, agora não é pena, eu vou já estar começando a dar certinho, agora eu vou amá-lo. Não, ele me amou quando eu ainda vivia dominado pelo pecado. Amém, irmãos? Amém. Aí, por me amar, ele me propôs uma nova caminhada. Aí o que acontece? Aquela moça que foi infeliz na competição de 2012, para muitos ela não valia mais nada. Mas alguém confiou, alguém deu crédito a ela. Glória a Deus. Irmão, talvez para a sociedade, talvez para alguém da sua casa, talvez para você mesmo, você não tem nenhum valor. Talvez. Porém, abra Coríntios, primeira carta. Amém? Primeira carta, capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6. Talvez sentimento não vale nada. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Versículo 20: fostes comprados por bom preço. Olha aí. O Paulo está escrevendo aqui, ó, fosse comprado por um alto preço. Podia ser alto preço, podia ser assim, um preço incomparável. Ele usa simplesmente a expressão bom preço. Aí, eu acho que já comentei com vocês isso que eu vou dizer agora, não tem importância. Eu estava lá em Austin, Rio de Janeiro, com os membros da igreja, e nós paramos em frente a uma casa. E tinha uma casa muito bonita, e de um lado, e uma casa muito feia do outro. E eu disse para ele: se você tiver 100 mil para comprar essas casas aí, e cada uma delas vale 100 mil, qual você compraria? A casa bonitinha ou a casa acabadinha? Ele disse: com certeza a casa bonitinha. Ainda bem que Deus fez diferente. E comprou a casa estragada, porque Deus sabia o que podia fazer pela casa estragada. Deus olhou para o moço e pensou assim: só tenho 100 mil e vou investir no máximo que eu tenho na casa boa. Eu sei o que eu posso fazer pelo Tiago. Eu sei o que eu posso fazer pelo Tiago. Amém, irmão? Deus olhou para você, Ele viu em você valores que você não via. Deus olhou para você, Ele viu valores que muitas vezes seus pais não viram. Deus olhou para você, viu em você valores que a sociedade não vê. Mas Deus investiu algo em você. Glória a Deus. Deus investiu algo em você. Agora, que valor foi esse? Esse texto chama de bom preço. Qual foi o valor? Pedro, lá no Pedro, por favor, irmãos. Pedro, primeira carta. Você conhece o texto? Eu quero ver com você, capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Amém?
Primeira carta de Paulo, ou seja, de Pedro, capítulo 1. Amém? Olha o versículo 18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste de vossos pais ou de vossos pais, mas com precioso, não é só sangue, é precioso sangue. Precioso sangue de Cristo. Aleluia. O texto podia falar sangue de Cristo, mas não fala sangue de Cristo, fala precioso sangue. Glória a Deus, aleluia. Por que é precioso sangue? Porque esse sangue não perde o seu valor, irmão. Aleluia. Esse sangue não perde o seu valor. Glória a Deus. Aleluia, todos os dias, esse sangue de Jesus Cristo ainda serve para lavar os meus pecados, todos os dias, Glória a Deus. porque todos os dias Deus renova a misericórdia dele para comigo, e na pessoa de Jesus Cristo, eu sou perdoado todos os dias. Glorificado e exaltado é o teu nome. Na pessoa de Jesus Cristo somos perdoados todos os dias. Deus bendito, aleluia, Jesus. Aí você percebe que não é ouro, irmãos, Glória a Deus. não é prata, é o precioso sangue de Cristo. Glória a Deus. Cordeiro, sangue vivo. Aleluia, Jesus. Palavras essenciais. E aí, a outra palavra já mencionei: perdão. Glória a Deus. Irmãos, por favor. Aleluia, Jesus. A palavra perdão, ela requer uma compreensão melhor de minha parte e sua parte. Eu não sei se você já teve alguma dívida perdoada. Eu digo dívida literal. Eu não estou falando de coisa dentro de Deus, não. Dívida literal. Aquela situação que você está, que tira tua paz, que te perturba, que você está inquieto, não sabe o que fazer. Aí de repente a pessoa ou a instituição com quem você tem a dívida fala: ó, está perdoado. Irmãos, não é consciência. Vamos imaginar que você deva, um exemplo, né? R$1.000 para a Casa Bahia. É quase nada R$1.000. Mas para a Casa Bahia, através do seu representante, chegar para você e falar assim: ó, a dívida que você tem com a gente está perdoada. Existem algumas coisas que vão ter que ser provadas nesse perdão. Exemplo, se você está com o nome no SPC, porque você deve R$1.000 para a Casa do Bahia, e a Casa do Bahia diz assim: ó, está perdoado, sabe o que ela tem que fazer? Ela vai ter que tirar o teu nome de lá. Se o teu nome permanecer lá, senão você não foi perdoado, porque você continua pendente. Se ela tirar o nome, seu nome de lá, ela está dizendo: você está livre para continuar. Só que tem um detalhe. Pensa nisso comigo agora. Se a Casa Bahia gasta R$10.000 para pagar o salário dos funcionários durante o mês, e ela recebeu
Fica isso, irmãos? O proprietário da Casa Bahia, quando autoriza que alguém seja perdoado, ele sabe o recurso que ele tem. Ele sabe o recurso que tem. Presta atenção. Ele sabe o recurso que ele tem. Não vai fazer falta. Ele vai saber o que fazer. Só que você não imagina o que perdão nesse caso não é simplesmente um cancelamento de dívida, mas é assumir a dívida. Assumir a dívida. O que significa isso? Aquela dívida que não foi paga é tirada dentro dos próprios recursos da Casa Bahia. Sai do próprio recurso. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Quando Deus te perdoa, todos os dias, quando Deus te perdoa, Glória a Deus. Ele está usando o recurso dele. Glória a Deus. Ele está assumindo a sua dívida. E quando ele assume a sua dívida, presta atenção, quando ele assume a minha dívida, ele não só me dá a liberdade de continuar, como não vai encontrar nos arquivos nada que te acuse mais. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém pode te acusar, porque ele assumiu a dívida. Ele não vai deixar um papel lá, dívida não paga. Não tem um arquivo de uma dívida para ficar marcado na região que você não pagou. A dívida some do arquivo, porque Deus assume com os recursos dele os meus pecados, com os recursos dele os seus, os meus, os nossos. Glória a Deus. Palavras essenciais. O que seria de mim se não fosse a misericórdia de Deus? O que seria de mim se não fosse o amor de Deus? O que seria de mim se não fosse o perdão de Deus? Volta em Efésios 2. Amém? Versículo 8. Pois é, pela graça que sois salvos. Efésios 2, 8. Pois é, pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom. Dom de Deus. Qual é a palavra nesse texto? Graça. A graça é mais ou menos assim. Eu, Tiago, sou o devedor e Deus resolve investir em mim.